Helena estacionou seu carro na entrada de cascalho da casa. O crepúsculo tingia o céu de cinza, e a mansão vitoriana diante dela parecia ainda mais soturna sob a luz pálida. Com sua fachada descascada e janelas cobertas por cortinas velhas, a casa parecia muito abandonada, mas havia algo nela que a atraía, um magnetismo que não sabia explicar. Ela suspirou ao pegar as chaves antigas que vieram pelo correio junto com a notícia da herança. Era estranho herdar algo de um parente que nunca conhecera, mas a oportunidade de recomeçar parecia irresistível, mesmo que o local trouxesse uma sensação de desconforto. Ao entrar, o cheiro de madeira úmida e poeira encheu suas narinas. O vestíbulo era escuro, com apenas um vislumbre de luz natural entrando por vitrais sujos. Ela caminhou lentamente pelos cômodos, passando a mão pelas paredes e sentindo o frio penetrante do lugar. O render de cada passo parecia ecoar infinitamente na casa vazia. No andar superior, encontrou quartos cheios de móveis cobertos por lençóis. Cada peça de mobília era uma relíquia, imponentes e gastas pelo tempo. Mas foi no sótão que a descoberta a fez congelar por um momento. Sob feixes de madeira desgastados, encontrou um retrato grande, coberto por um pano manchado. Curiosa, puxou o tecido, e uma onda de poeira flutuou no ar, fazendo-a tossir. Assim que conseguiu focar os olhos, estremeceu. O rosto pintado parecia idêntico ao seu. A mulher no retrato era jovem, com cabelos escuros e presos em um coque sofisticado, vestida como se fosse de outra época. Helena inclinou a cabeça, estudando os traços. As linhas do rosto, a curva do queixo, os olhos castanhos e profundos. Era como olhar para um espelho que mostrava outra vida. Não pode ser, murmurou para si mesma, sua voz quase engolida pelo silêncio do lugar. Uma brisa leve atravessou o sótão, mesmo com as janelas fechadas. O retrato parecia observá-la, a expressão suave quase viva. Helena deu um passo para trás, o coração acelerado. Com o pano novamente em mãos, cobriu a pintura, como se isso pudesse dissipar o desconforto que crescia dentro dela. Descendo as escadas, ela tentou esquecer o que havia visto, mas a imagem do retrato permaneceu em sua mente, tão vívida quanto a própria casa ao seu redor. O amanhecer trouxe pouca luz para a casa, mas Helena não estava em busca de claridade. Depois de uma noite inquieta, seus sonhos povoados por imagens da mulher no retrato, ela acordou determinada a racionalizar o que havia visto. Não era possível que fosse algo sobrenatural. Coincidências aconteciam o tempo todo, certo? Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, seus passos eram acompanhados pelo render das tábuas antigas. No entanto, agora havia algo de estranho no eco. Era quase como se não estivesse sozinha. O pensamento fez um calafrio subir por sua espinha, mas ela afastou a ideia com uma risada curta e nervosa. Ela começou a explorar os cômodos da casa com mais atenção. Gavetas rangiam ao serem abertas, revelando cartas antigas, registros de contabilidade e uma profusão de objetos do século passado. Em um armário no escritório, encontrou um conjunto de documentos sobre a família que possuíra a casa. Os nomes, embora estranhos, tinham uma sensação inquietantemente familiar. Entre os papéis, encontrou cartas escritas por mulheres que viveram ali antes. Todas mencionavam, em tons vagos e cheios de subtexto, um peso que sentiam ao residir na casa. Uma carta, datada de 1876, mencionava o retrato. É impossível não sentir que ela está nos observando. Não sei o que pensar. Meu marido diz que é apenas imaginação, mas cada vez que passo por aquele maldito quadro, sinto que minha alma está presa em seus olhos. Helena franziu o senho. Quantas gerações haviam vivido ali antes de ela herdar o lugar? E todas elas pareciam compartilhar da mesma inquietação que começava a assombrá-la.
Tentando afastar os pensamentos, decidiu voltar ao sótão para encarar o retrato mais uma vez. Subiu os degraus lentamente, a madeira estalando debaixo de seus pés, como se protestasse contra sua presença. Ao descobrir o retrato, ficou boquiaberta. Algo estava diferente. A expressão da mulher havia mudado, ou talvez fosse apenas uma impressão causada pela luz fraca do sótão. Os olhos, antes inexpressivos, agora pareciam mais profundos, quase tristes. Isso é impossível, disse em voz alta, como se a afirmação pudesse convencer sua mente a acreditar. Desceu as escadas apressadamente, levando consigo uma das cartas que encontrara. Mas, ao abrir a porta para sair e respirar ar fresco, percebeu que o trinco parecia emperrado. Por mais que girasse a maçaneta, a porta não cedia. O vento sussurrou pelas frestas da casa, e por um instante, Helena achou que ouviu um murmúrio indistinto. Volte. A sensação de ser observada voltou com força total, fazendo seus pelos se arrepiarem. A imagem do retrato estava grudada em sua mente, como se uma parte de si mesma estivesse agora conectada a ele, invisivelmente presa na quietude opressiva daquela casa. O crepitar da lareira ecoava na sala principal enquanto Helena tentava se aquecer. Ela havia desistido de abrir a porta da frente e evitava olhar para as janelas. A sensação de estar sendo observada persistia, mesmo quando não estava perto do retrato. Ela se convenceu de que precisava dormir para pensar com mais clareza. Subiu para o quarto principal, mas a cama antiga, com seu colchão gasto e cheiro de umidade, não a confortava. A noite trouxe consigo frio, e, como se a casa tivesse vida própria, sons começaram a se intensificar. O ranger das tábuas, o farfalhar das cortinas e algo que parecia um murmúrio indistinto ecoando pelos corredores. Helena finalmente adormeceu, mas seu sono foi tudo menos tranquilo. No sonho, ela estava no sótão, diante do retrato, mas a mulher na pintura parecia mais viva do que nunca. Os olhos não apenas a seguiam, eles a acusavam. Helena tentou falar, mas sua voz não saía. Tentou se mover, mas seus pés estavam fixados no chão. Lentamente, sua visão começou a se turvar, e ela percebeu que não estava mais de pé. Estava dentro do quadro. Ela olhou ao redor, mas não havia para onde correr. Sentia-se presa, sufocada. Então, a voz voltou, agora clara e firme. Você sempre volta. Helena acordou ofegante, os olhos arregalados. Seu corpo estava suado, e o quarto parecia ainda mais frio do que antes. Levantou-se rapidamente e desceu as escadas, atraída por uma força que não conseguia explicar. Quando deu por si, estava de volta ao sótão, o retrato à sua frente, descoberto. Dessa vez, a mudança era inegável. O fundo da pintura parecia diferente, como se a casa atrás da mulher estivesse mais escura, suas janelas parecendo se fechar. A própria expressão dela havia se transformado, os lábios curvados em um sorriso quase imperceptível, mas cheio de desprezo. Eu estou ficando louca, Helena murmurou, a voz tremendo. Enquanto se virava para sair, tropeçou em algo no chão. Um diário, tão antigo quanto o resto da casa, repousava entre teias de aranha e poeira. Ela hesitou, mas o pegou, sentindo o couro áspero da capa nas mãos. Ao abrir a primeira página, reconheceu o nome na caligrafia desbotada: Elisa. Helena não conseguia lembrar de onde conhecia esse nome, mas algo dentro de si sabia que ele era importante. O vento pareceu aumentar, assobiando pelas frestas do sótão. A sensação de que a casa estava viva a envolveu completamente. Abraçando o diário contra o peito, Helena desceu as escadas, determinada a descobrir a verdade. Helena se sentou na poltrona mais próxima, o diário ainda apertado em suas mãos. A casa parecia mais fria do que antes,
como se estivesse reagindo à sua descoberta. O couro gasto da capa parecia pulsar em seus dedos enquanto ela folheava as páginas, cobertas de letras elegantes e desbotadas. O diário começava de forma banal, detalhando o cotidiano de Elisa, uma mulher que parecia ser a antiga proprietária da casa. As primeiras entradas eram sobre festas luxuosas, visitantes importantes e a vida opulenta que a casa proporcionava. Mas conforme Helena avançava nas páginas, o tom mudava. Elisa começou a escrever sobre o medo da velhice, da perda de sua beleza e do poder que isso lhe conferia. Eles dizem que a beleza é efêmera, mas não aceito isso. Há maneiras de garantir que nunca a perderei. A casa tem segredos, e estou disposta a fazer o que for preciso para descobri-los. Helena sentiu um calafrio. A caligrafia de Elisa, que começara fluida e organizada, tornou-se irregular, quase desesperada. O diário revelava que Elisa havia feito um pacto, embora não detalhasse com quem ou como. O que ficou claro era o preço. Sua alma havia sido presa na casa, no retrato, para sempre. É um pequeno preço a pagar, dizia uma das entradas. Afinal, o que é a alma comparada à juventude eterna? Helena respirou fundo, a mente girando com perguntas. Quem era Elisa para ela? E, pior ainda, por que sentia uma conexão tão visceral com aquela história? Ela virou a página seguinte e encontrou uma última anotação, escrita com uma caligrafia ainda mais trêmula. Eu vejo meu rosto mudar no quadro, mas não é a idade que me assombra. É o vazio nos olhos. Sei que há mais do que uma punição. Sei que há ciclos. Esta não é a minha primeira vez aqui, nem será a última. Helena deixou o diário cair no colo. O peso daquelas palavras a atingiu como um golpe. Sentia-se sufocada pela ideia de que havia uma ligação entre ela e Elisa que ia além do acaso. Lentamente, tudo fazia sentido. As cartas mencionando o peso, o retrato que parecia mudar, a sensação constante de déjà vu. Ela levantou-se com dificuldade e olhou ao redor. O ar parecia mais pesado, e a casa parecia estar observando-a, aguardando sua próxima ação. Quando subiu ao sótão novamente, sentiu os degraus tremerem sob seus pés, como se resistissem ao seu peso. O retrato parecia diferente mais uma vez. Agora, havia algo de terrivelmente familiar no olhar da mulher. Helena finalmente percebeu. O retrato não era apenas um reflexo de Elisa, mas de todas as suas vidas passadas. Cada vez que ela voltava a casa, o ciclo recomeçava. E cada vez, ela era atraída pela promessa de recomeçar sem jamais escapar. Eu sou Elisa, murmurou, o som quase inaudível em meio ao vento que sibilava pelo sótão. O reconhecimento a encheu de pavor. Não havia como escapar, não havia como desfazer o pacto. A casa a chamara de volta mais uma vez, e ela responderá, como sempre. Helena sentia o chão do sótão pulsar sob seus pés como um coração vivo. O reconhecimento de sua verdadeira identidade, de que ela era Elisa, aprisionada em um ciclo sem fim, a enchia de desespero. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Era um tipo de calma enganosa, como o intervalo entre dois trovões. Não, eu não vou aceitar isso, sussurrou para si mesma. Movida por uma fúria repentina, Helena pegou o pano que havia usado para cobrir o retrato e o rasgou em pedaços. Seus olhos estavam fixos na pintura. A imagem parecia zombar dela, os olhos da mulher brilhando com uma malícia sutil, os cantos dos lábios curvados em um sorriso que Helena agora reconhecia como seu próprio reflexo distorcido. Eu não sou você, gritou, arrancando o retrato da parede e jogando-o no chão. Ela correu escada abaixo, segurando o retrato com ambas as mãos. A casa parecia reagir à sua raiva. As paredes gemiam, portas batiam sozinhas,
e um vento gélido cortava os corredores. No andar térreo, Helena jogou o retrato dentro da lareira, esperando vê-lo queimar. Mas as chamas dançaram ao redor da pintura, recusando-se a tocá-la. Frustrada, ela pegou uma faca de cozinha e começou a rasgar a tela. Para seu horror, cada golpe na pintura parecia ferir algo dentro dela. Uma dor lancinante irradiava de seu peito, como se a faca estivesse atingindo seu próprio coração. Ela largou a faca com um grito e caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Deitada no chão, Helena olhou para o retrato, agora levemente rasgado, e viu algo ainda mais perturbador. A imagem dentro dele estava se movendo. A mulher, ela mesma, inclinava a cabeça lentamente, os olhos penetrantes fixos nos dela. Helena tentou se levantar, mas a casa inteira parecia conspirar contra ela. O chão começou a ceder sob seus pés, rachaduras serpenteando pelas tábuas como raízes. As paredes rangiam como se respirassem, e as sombras dançavam pelas janelas, formando silhuetas humanas que a observavam em silêncio. Não vou voltar. Não vou voltar. Helena gritou, mas sua voz soou fraca, abafada pela presença da casa ao seu redor. Ela percebeu que estava sendo puxada para o retrato. As bordas da pintura começaram a se estender como se fossem vivas, envolvendo-a em uma moldura invisível. Ela lutou, mas era como lutar contra a gravidade. Cada movimento a levava para mais perto. Quando finalmente tocou a superfície do quadro, sentiu seu corpo congelar. Era como entrar em uma água gélida, que a engolia lentamente. A última coisa que viu antes de ser completamente absorvida foi o retrato no chão. A imagem agora era dela, mais velha, desgastada, e com os olhos cheios de um desespero que ela finalmente entendia. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa novamente. O retrato estava de volta à parede do sótão, intocado, exceto por uma nova figura que aparecia ao fundo. E, do lado de fora, um carro parava na entrada. Uma jovem mulher saía, segurando uma carta em mãos. A noite havia caído de forma definitiva, cobrindo a cidade com um manto denso de escuridão. Marcos ajustou a lanterna em seu cinto e conferiu mais uma vez o relógio, 22h45. O turno começara pontualmente como sempre. Ele trabalhava como vigilante noturno naquele prédio comercial há 2 anos, um local praticamente deserto à noite, exceto por ele e suas próprias reflexões. Os corredores eram longos, de um branco desgastado, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Marcos conhecia cada canto daquele prédio. Cada porta de escritório, cada bebedouro e cada câmera de segurança pareciam fixados em sua mente, quase como se fizessem parte de sua rotina automática. Mas essa familiaridade não era reconfortante. Pelo contrário, havia algo na quietude daqueles corredores que parecia sugar sua energia, como se a monotonia carregasse um peso invisível. Enquanto começava sua ronda, Marcos deixou a mente divagar. O silêncio era interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando pelas paredes. Era inevitável que, nessas noites vazias, os pensamentos retornassem ao acidente. A lembrança vinha como flashes, o grito de sua esposa, o impacto do carro, o som de vidro quebrando. Ele sempre tentava afastar essas imagens, mas era inútil. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, quase palpável. Havia um estranho cheiro metálico, como se algo estivesse queimando longe dali. Ele parou por um momento e olhou ao redor. Os corredores pareciam os mesmos de sempre, mas havia uma inquietação difícil de nomear. Marcos suspirou, sacudiu a cabeça e continuou andando, tentando ignorar a sensação crescente de que estava sendo observado.
Marcos avançou pelo corredor principal, com passos firmes e cuidadosos. A lanterna presa em seu cinto balançava, projetando sombras ligeiramente deslocadas nas paredes brancas. A sensação de desconforto persistia, agora mais definida, como uma pressão invisível envolvendo-o. Ele tentou afastar a ideia com um riso curto, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. "Preciso dormir mais", murmurou, mas sua voz soou abafada, quase engolida pelo ambiente. O corredor parecia mais longo do que o habitual. Marcos tinha percorrido aquele mesmo trajeto centenas de vezes, e conhecia a distância entre as portas quase instintivamente. Mas naquela noite, havia algo errado. Quanto mais caminhava, mais parecia que o final do corredor se afastava, como uma miragem ilusória. Ele parou abruptamente e se virou, olhando para trás. O início do corredor agora parecia muito mais distante do que deveria. Ele franziu a testa, coçando o queixo, enquanto seu olhar percorreu os detalhes que antes passavam despercebidos. Os azulejos estavam levemente desalinhados, as lâmpadas no teto piscavam em intervalos irregulares, criando padrões de luz e sombra que davam àquele espaço uma aparência inquietante. "Impressão minha", pensou, embora seu coração começasse a bater um pouco mais rápido. Ele conferiu o relógio no pulso. Os ponteiros indicavam 11h05, mas ele tinha certeza de que havia percorrido o corredor por tempo suficiente para ser bem mais tarde. Continuou andando, agora prestando mais atenção ao ambiente ao seu redor. A cada passo, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Ele olhou para as câmeras de segurança instaladas no teto, mas, estranhamente, nenhuma delas parecia seguir seus movimentos, como deveriam. No fim do corredor, avistou uma porta que ele não reconhecia. Ela não estava ali antes. Ou estava. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha, mas, sem alternativas, deu mais alguns passos em direção a ela, hesitante. Marcos parou a poucos metros da porta desconhecida. Havia algo de anormal nela, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Era como se a madeira estivesse um pouco desalinhada, com bordas que pareciam vibrar levemente à luz piscante do corredor. Ele respirou fundo, um pouco irritado consigo mesmo. "É só uma porta", pensou, mas suas mãos suavam, traindo nervosismo. Antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu passos atrás de si. Rápidos, nítidos, aproximando-se a cada instante. O som ecoou pelas paredes como um trovão abafado, fazendo seu coração disparar. Ele se virou bruscamente, a lanterna em punho, mas o corredor estava vazio. Nenhum movimento, nenhuma sombra diferente. Apenas o som, que agora parecia vir de outro ponto, mais distante, como se algo ou alguém estivesse brincando com ele. "Tem alguém aí?" Marcos perguntou, a voz ressoando no vazio. Nenhuma resposta. Ele apontou a lanterna para as câmeras de segurança instaladas ao longo do teto. Algo estava errado. A câmera mais próxima girava lentamente, mas não parecia rastrear seus movimentos. Na tela do monitor que ele carregava no bolso, a imagem do corredor mostrava algo impossível. Ele mesmo, andando em círculos, como se estivesse preso em um loop. Seus passos ecoavam no vídeo, e a imagem piscava com estática entre os ciclos. O terror começou a tomar conta. Ele tentou se convencer de que era um problema técnico, mas sua respiração pesada denunciava o pânico que crescia dentro dele. Ele precisava sair dali. Marcos caminhou na direção oposta à porta, voltando pelo corredor de onde viera. A ideia de retornar à entrada principal parecia uma escolha lógica. Mas, depois de alguns minutos, percebeu que continuava passando pelas mesmas portas. As placas nos escritórios, os pequenos detalhes nas paredes, tudo parecia idêntico. A lanterna começou a falhar,
piscando em intervalos curtos, como se estivesse respondendo ao ritmo das luzes do corredor. Ele correu, o coração disparando. Mas não importava o quanto se esforçasse, o corredor parecia não ter fim. Quando parou, ofegante, a porta desconhecida estava ali novamente, à sua frente, como se nunca tivesse deixado lugar. Marcos encarou a porta por alguns instantes, sentindo o suor escorrer pelas têmporas. Ela parecia pulsar de forma sutil, como se tivesse vida própria, quase convidando-o a atravessá-la. Mas ele não conseguia. O instinto de autopreservação o impedia de se aproximar mais. Decidido a não ceder, ele deu meia volta e começou a caminhar novamente. Dessa vez, ele prestou mais atenção aos detalhes do corredor, esperando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. Foi então que viu um objeto no chão que o fez parar imediatamente: um carrinho de brinquedo azul. Ele o reconheceu na hora. Era o mesmo carrinho que ele havia dado de presente ao filho, João, no aniversário de 5 anos. Ele se abaixou lentamente, pegou o carrinho e examinou-o. Estava desgastado, com arranhões familiares nas laterais. O choque de vê-lo ali o fez recuar, tropeçando levemente para trás. "Isso não é possível", murmurou, sua voz tremendo. Ele olhou ao redor, mas o corredor permanecia vazio e silencioso, como um abismo que o cercava. Conforme continuava andando, outros objetos começaram a aparecer. Uma camiseta infantil com manchas de terra. Um caderno de capa vermelha, o mesmo onde sua esposa costumava fazer anotações. Ele o abriu, vendo as letras familiares de Ana, sua esposa, escritas em frases incompletas, como se ela tivesse sido interrompida no meio do pensamento. Cada objeto parecia trazer uma memória enterrada à tona, e com elas vinham os sons. O riso de João, o som de Ana cantando enquanto cozinhava, o estalo seco de pneus derrapando no asfalto molhado. Marcos caiu de joelhos, com as mãos na cabeça. As memórias do acidente começaram a surgir em flashes nítidos e brutais. Ele se lembrou da noite chuvosa, do momento em que perdeu o controle do carro, do impacto que silenciou tudo. Sua mente lutava contra a lembrança, mas era inútil. "Isso não é real", ele sussurrou para si mesmo, enquanto o corredor ao seu redor parecia tremer. Mas, no fundo, ele sabia que era. Ele estava preso em algo muito maior do que ele podia compreender, algo que parecia disposto a espremer até a última gota de arrependimento que ele tinha. Marcos levantou-se com dificuldade, como se o peso das memórias fosse físico, esmagando-o. O corredor parecia mais estreito agora, suas paredes se aproximando gradualmente. As luzes piscavam em um ritmo irregular, projetando sombras desconexas que dançavam ao seu redor. Ele segurava o carrinho de brinquedo com força, como se fosse um amuleto capaz de protegê-lo, embora soubesse que isso era apenas uma ilusão. Ao longe, ele ouviu um som familiar e aterrorizante, o monitor cardíaco de um hospital. O som intermitente era baixo no início, mas aumentava de volume a cada passo que ele dava. Era impossível ignorar o ritmo, que parecia sincronizado com as batidas de seu coração. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, mas uma parte de si sabia exatamente o que aquilo significava. Quando chegou à próxima esquina, viu algo que o fez parar de respirar por um instante. No meio do corredor, flutuando em meio à escuridão crescente, havia uma projeção. Era uma cena que ele reconheceu imediatamente. Seu próprio corpo deitado em uma cama de hospital, cercado por máquinas que monitoravam seus sinais vitais. O rosto pálido, os olhos fechados, os tubos conectados à sua boca. A imagem era tão nítida que ele quase podia sentir o cheiro de desinfetante. Ele avançou hesitante, a visão à sua frente ficando mais clara. Ao lado da cama, viu 2 figuras, sua esposa e seu filho. Mas algo estava errado.
Eles não estavam ali como pessoas vivas. Seus olhos estavam apagados, vazios, e seus corpos pareciam translúcidos, quase como espectros. Eles o observavam em silêncio, suas expressões neutras, mas havia algo profundamente triste na maneira como o encaravam. João? Ana, ele chamou, mas sua voz soou fraca, como um sussurro perdido no vazio. As figuras não responderam. Em vez disso, começaram a desaparecer lentamente, dissolvendo-se como fumaça. Ele correu na direção delas, mas a cena se desfez antes que pudesse alcançá-las. Nesse momento, ele entendeu. O corredor era mais do que um lugar físico, era um reflexo de sua mente, de suas memórias fragmentadas e da culpa que o consumia. Ele estava em coma, preso entre a vida e a morte. Cada passo que dava ali era uma luta entre aceitar a verdade e continuar negando. As luzes no corredor começaram a piscar mais rápido, quase cegando-o. O som do monitor cardíaco acelerou junto, como se estivesse chegando ao ápice. Marcos sentiu um desespero profundo, mas também uma estranha sensação de alívio. Ele sabia que tinha chegado ao limite. No final do corredor, viu uma porta brilhando intensamente. Era diferente de todas as outras. Ele sabia que atravessá-la significaria o fim, mas seria um fim para o tormento ou algo ainda pior? Marcos ficou parado diante da porta brilhante, o coração martelando no peito como se tentasse escapar do peso daquela decisão. O som do monitor cardíaco ressoava ao seu redor, agora constante e agudo, como um grito de desespero. A luz que emanava da porta era quente, quase acolhedora, mas também carregava uma presença esmagadora, como se exigisse que ele enfrentasse a verdade sem hesitar. Ele olhou para trás, para o corredor que parecia interminável. Tudo o que havia enfrentado, os passos, as memórias, os objetos do passado, formavam um mosaico de culpa e dor que ele não podia mais ignorar. Durante tanto tempo, Marcos se agarrara ao sofrimento, incapaz de perdoar a si mesmo pelo acidente que tirara a vida de sua família. Mas ali, naquele instante, ele entendeu que não podia continuar assim. Marcos respirou fundo, seus passos ecoando pelo chão enquanto se aproximava da porta. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se o próprio ar estivesse tentando detê-lo. Quando finalmente estendeu a mão, sentiu o calor da luz envolver seus dedos. Chegou a hora, sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. Ele girou a maçaneta e, ao atravessar a porta, tudo ao seu redor desapareceu em uma explosão de branco. Por um momento, não havia som, nem forma, nem dor, apenas um vazio absoluto. Então, lentamente, ele começou a ouvir novamente o monitor cardíaco, mas o som não era mais constante. Era um único e prolongado bip, indicando que tudo havia chegado ao fim. No mundo real, em um quarto de hospital silencioso, a equipe médica desligava as máquinas que o mantinham vivo. O corpo de Marcos repousava imóvel, com um semblante sereno que não tinha há anos. De volta ao prédio, o corredor estava novamente vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas fluorescentes piscando levemente. Poucas horas depois, outro vigilante iniciou seu turno. Ele percorreu os corredores com passos firmes, sem notar a sombra no final do corredor. Uma figura imóvel, familiar, observava em silêncio antes de desaparecer na penumbra. O ciclo continuaria.